Olá, eu sou o Danilo Bortman e eu estou aqui com a Milka Magalhães, a idealizadora do projeto Educa Físio. Educa Físio é a maneira eficaz de promover interação multiprofissional, principalmente para que profissionais de educação física e fisioterapeutas possam trocar figurinhas. Nesse vídeo de hoje, a gente vai falar com você sobre duas coisas muito importantes. Primeiro, vamos abordar a verdade sobre a linha tênue que divide e ao mesmo tempo une as nossas profissões e como podemos tirar a máxima vantagem disso de maneira inteligente e sem deixar a ética de lado. Ainda, nós vamos mostrar qual o segundo maior erro que muitos personal trainers e preparadores físicos cometem e como você pode e deve fugir disso de uma vez por todas. Este é ainda pior e mais perigoso do que o primeiro erro que a gente revelou para você no vídeo anterior. Falando nisso, caso você ainda não tenha assistido a primeira apresentação desta série gratuita, sugiro que você volte e faça isso agora, clicando no link que está bem visível em algum lugar dessa página. Depois volte aqui para a gente continuar a nossa conversa de hoje, que é muito importante. Assista a essa apresentação até o final e você vai descobrir a minha dica mais importante sobre como adquirir conhecimento diferenciado e ampliar o seu alcance profissional. E mais, você vai descobrir o que os números 140, 7 e 1 têm a ver com o segredo para você se destacar no mercado e turbinar a sua carteira de clientes. Tudo baseado na proposta simples e poderosa de integração multiprofissional. No primeiro vídeo dessa série, a gente revelou 3 atitudes para você se tornar um profissional diferenciado, garantindo que você conquiste muito mais alunos, principalmente aqueles que estão perdidos por aí, precisando de uma atenção diferenciada. Também a gente conversou sobre qual é o grande mito hoje que limita você a conquistar o aluno com dor ou lesão, que basicamente é aí a falta de consciência e postura multiprofissional agravada pelo pouco conhecimento diferenciado. E que se você não prestar atenção e não fizer algo para mudar isso agora, você vai continuar nesse estado de limitação. Ou pior, vai comprometer a segurança e os resultados dos seus alunos. Isso se você estiver aí tentando lidar com um caso assim, sem conhecimento especializado e sem se abrir para uma interação multiprofissional, o que pode se tornar um grande problema para você. Isso, claro, se você se importa com a sua credibilidade profissional e se você quer conquistar mais e mais alunos com qualidade, caminhando aí para atingir a sua independência profissional e a sua liberdade financeira. Para finalizar, nós passamos 4 dicas simples e super práticas para colocar você já no caminho de se tornar um profissional diferenciado e gerar um impacto turbo na sua carreira. Então, se você ainda não viu o vídeo 1, volte, assista ele por completo e depois volte aqui para ver o vídeo de hoje. E importante, se você não baixou o e-book que a gente preparou para você com todas essas informações organizadas para facilitar a sua vida, faça isso agora. Mesmo porque tem um outro presentinho vindo aí na sua direção ao final da apresentação de hoje, beleza? Antes, eu preciso contar para você mais uma história pessoal, que tem alguns detalhes bem curiosos e que vai ajudar aí a fazer todo o sentido desse propósito de eu estar aqui falando com você, ok? Bom, eu preciso contar para você que eu nem sempre fui uma pessoa que encarava tão bem essa questão da interação multiprofissional. Longe disso. Eu nem imaginava, que um dia isso seria para mim a chave de ouro do meu sucesso para alcançar a liberdade e realização profissional. Essa história começou há bem mais tempo, tá? Em outubro de 2004, olha só, cerca de 10 anos atrás. Era uma tarde fria, muito fria em Curitiba. Eita, terrinha fria. Eu estava no segundo ano da faculdade, segundo ano, e tinha viajado para um congresso paranaense de físio e educação física, que até hoje acontece lá em Curitiba nessa época. E é muito provável que você conheça. Então, eu estava ali caminhando pelo centro, saindo ali de uma bela manhã de curso e procurando um lugar para almoçar. Depois eu ia me encontrar com uma amiga de turma, a Cássia, que inclusive ela era lá de Curitiba, ela estava fazendo um outro curso no congresso e foi super camarada de me receber na casa dela, onde eu fiquei hospedada por aqueles dias. Enfim, enquanto eu caminhava, me encolhendo do frio, eu estava super ultra pensativa
e intrigada com o que eu tinha observado naquele primeiro dia de curso, naquela manhã. O primeiro detalhe curioso dessa história é que eu cursava fisioterapia na Universidade Estadual do Norte do Paraná. E eu fazia parte, com muito orgulho, da primeira turma de fisioterapia em uma faculdade, adivinha, uma faculdade de educação física, que tinha mais de 30 anos de existência do curso. Ali então, em 2003, nasceu o curso de fisioterapia. E sabe o que era mais engraçado? A chegada do nosso curso ali na cidade gerou toda uma empolgação, lá em Jacarezinho, no norte do Paraná. E mais que isso, gerou também uma ciumeira danada no pessoal do curso de Educação Física. E eu não estou falando isso para cutucar ninguém, tá? Era só uma coisa assim, bem declarada mesmo, Os olhares, os comentários, as piadinhas, logo que a gente chegou ali então a primeira turma, E a rixa ficou pública e notória, Na verdade, desde o começo entre os dois cursos, dentro daquela boa e antiga faculdade. E olha que curioso, eu ali no começo da faculdade vivenciei então já desde bem cedo essa sensação de concorrência entre essas duas profissões, que na verdade são tão próximas e correlatas. Só que, apesar desse sentimento ser quase que uma coisa natural ali do nosso dia a dia, eu nunca me deixei levar muito por isso. E eu, com a maior boa vontade, acredite, eu tentava interagir e fazer amizade ali com o pessoal da educação física. E sabe, eu achava também simplesmente o máximo, que o nosso reitor, o professor Rinaldinho, que por sinal eu lembro dele com um carinho imenso e muita admiração, eu achava simplesmente o máximo o fato de ele ser formado nas duas graduações, Educa e Físio. Só que um fato ainda mais curioso precisaria acontecer para que eu pudesse mudar então fortemente a minha mentalidade em relação a tudo isso. Mais um detalhe interessante dessa história. Eu, que nunca tinha sido esportista na vida, desde o primeiro ano da faculdade eu me vi atraidíssima pela disciplina de prevenção no esporte. E mais para frente, no segundo ano, pela matéria de fisioterapia esportiva. É interessante lembrar que desde o primeiro ano eu me encontrei e foquei nisso. Cada livro que eu comprava, cada congresso que eu ia, cada trabalho científico que eu produzia, tudo era na área de fisioterapia ortopédica e esportiva. Eu tinha paixão e sede por todos aqueles aprendizados. Muito bem, voltando lá para a tarde fria de pleno outubro, em Curitiba, eu estava saindo então do meu primeiro dia de curso e adivinha o tema? Musculação terapêutica. Olha isso, desde que eu tinha recebido a revistinha do congresso para fazer as inscrições e eu vi esse curso, eu não pensei duas vezes, era esse o que eu mais queria assistir. Então me inscrevi nele e também em mais um noturno, eu lembro que o tema era lesão no ombro. E eu ainda no segundo ano da facul, confesso que eu boiei um bocado naquele curso de lesões no ombro. Muito bem, desde a inscrição então eu fiquei pensando, musculação terapêutica, afinal para quem é esse curso? Para estudantes de educação física ou de físio? E eu cheguei no curso ali super intrigada e ansiosa para saber a resposta. Na noite anterior eu já tinha ido ao primeiro dia de curso de lesões no ombro e eu lembro que tinha ali no máximo 20 pessoas na sala. Quando eu cheguei pela manhã no curso de musculação terapêutica, uau! Era o maior auditório do local, com cerca de uns 150 alunos no curso. Logo na abertura, o professor palestrante deu as boas-vindas e começou falando que queria ter noção do público com quem ele estava falando. E ele então pediu, quem é estudante de educação física, levanta a mão. E praticamente a sala inteira levantou a mão. Sério, que naquele momento eu tive a impressão de que eu era a única ali com a mão abaixada. Parecia que todo mundo em volta de mim estava com a mão levantada. Então ele fez a pergunta, e quem é estudante de fisioterapia, levanta a mão. E eu ali, meio sem graça, levantei a mão. E assim também a gente viu no auditório que tinha mais algumas poucas pessoas com as mãos levantadas. Como dava para contar facilmente, o professor contou ali em voz alta, 7. Somente 7 estudantes de fisioterapia contra mais de 140 estudantes de educação física participando daquele curso. E para finalizar, o professor perguntou, alguém aqui está estudando ou tem as duas formações? E ele mesmo levantou a mão. E realmente só tinha ele ali com as duas formações. Então ele se apresentou como sendo fisioterapeuta e professor de educação física. E eu nunca me esqueci do que ele disse. Ele falou assim, o bom é que eu posso atuar tranquilamente nas duas áreas, sem me preocupar se eu estou invadindo o campo de um ou de outro. Afinal, eu sou as duas coisas.
né? Então, naquela tarde, andando pelo centro, lá na saída do curso, eu fiquei muito pensativa, analisando, né, aquele auditório que foi aprender sobre musculação terapêutica, né, e que eu achava que ia ser tipo ali um meio a meio, né, entre educadores físicos e fisioterapeutas, mas não, né, eram cerca de 140 estudantes da Educa e 7 de Físio, né, e o professor, com as 2 formações, né, ali naquele grupo. Veja bem, a primeira coisa que me deixou impressionada era o pessoal da educação física, né, estar ali realmente interessado em aprender sobre como trabalhar a lesão na musculação. Né, afinal, lembra, eu vinha daquela mentalidade infantilizada, né, de concorrência lá da faculdade. Né, eu confesso que aquele fato me impressionou, né, e acredite, me impressionou de forma bastante positiva. Né, eu lembro bem que foi o grande primeiro momento que eu olhei o professor de educação física com muita admiração. E mais que isso, né, eu desejei também ser uma professora de educação física. Ali, depois de alguns minutos, eu encontrei a minha amiga Cássia, né, pra gente ir almoçar junto, e eu toda empolgada, comecei a contar aquele fato, né, pra ela, e ali naquela rua do centro de Curitiba, eu decidi e declarei pra ela na mesma hora. Eu falei, eu vou fazer educação física. E ela, como assim, né? E eu expliquei, né, que eu queria sentir o prazer, né, a autonomia e a liberdade de ter as 2 capacitações profissionais. E que parece ali que uma luz, né, eu tinha enxergado ali uma luz diferente, né, uma luz estava brilhando bem na minha frente. Então, eu fiz, né? Ao final daquele ano, eu me inscrevi no vestibular para educação física. Ali, na mesma universidade estadual, né, em que eu já cursava fisioterapia. Bom, como eu já estava ali há 2 anos afastada, né, de conteúdo de vestibular, porque eu já estava fazendo fisioterapia, eu pensei, seja o que Deus quiser, né, fiz minha parte dentro do possível e desejei muito passar, né, desejei de verdade. Nem que fosse na posição de número 100, porque eram 100 vagas. Né, o que eu queria era entrar. E para minha total e grande surpresa mesmo, eu fui aprovada naquele vestibular em primeiro lugar. Eu nunca vou esquecer essa surpresa, né, que eu conto aí como uma grande bênção mesmo, um presentão, né, na minha vida. E daí pra frente, em resumo, tá? Eu cursei 2 anos de educação física, simultaneamente ao 3º e 4º ano da físio. Né? Eu curti e aproveitei ao máximo aqueles 2 anos de curso. Né? Eu amava as disciplinas, os professores e, claro, meus amados colegas de turma. Né? E, infelizmente, eu tranquei o curso de educação física, mas foi por um excelente motivo. Em 2007, eu vim para São Paulo fazer a pós-graduação dos meus sonhos, né? Fisioterapia esportiva na Universidade Federal de São Paulo, né? A Escola Paulista de Medicina. E especialmente ali, nessa residência integral, né, em período integral, eu pude vivenciar todos os dias esse relacionamento multiprofissional que eu tanto aprendi a amar e a valorizar desde a época da faculdade. Agora ali eu pude viver tudo isso, né, nos nossos setores de trabalho, que eram os 2 maiores centros de treinamento esportivo e pesquisa de São Paulo, a gente tinha contato direto, né, e livre acesso tanto aos treinadores e preparadores físicos, quanto aos ortopedistas e aos médicos do esporte. Nossa, era demais, né? Contar com todas essas possibilidades deixa, né, o trabalho realmente muito interessante e muito mais prazeroso. E foram todas essas experiências, a começar por aqueles números 140, 7 e 1, que me impactaram tanto e me fizeram tomar então uma grande atitude. Tudo isso foi determinando a construção da profissional com uma forte postura de integração que eu tenho e vivo hoje. E é por isso que eu me permito estar aqui falando desse tema e garantindo para você que ele pode ser uma grande chave de ouro no seu sucesso profissional também. Muito bem! Então, agora que você já está imerso nesse contexto junto com a gente e com a mente aberta para a questão de abordagem multiprofissional, vamos já cobrir para você a questão da verdade sobre a linha tênue que divide, ao mesmo tempo une, os profissionais de educação física e os fisioterapeutas. E como a gente pode tirar a máxima vantagem disso de maneira inteligente sem deixar a ética de lado. Aviso, nós não vamos ficar nos delongando aqui sobre as condutas profissionais que cabem ao físio ou ao educador físico, muito menos vamos analisar os respectivos códigos de ética. E não, nosso objetivo aqui não é criar qualquer polêmica em cima desse assunto.
A verdade é que você precisa se desapegar desses fatos e entender de uma vez, clara e simplificadamente, como nós podemos nos beneficiar dessa proximidade de maneira eficaz e ética. Isso é o que eu chamei de a verdade da grande fatia. E é justamente isso que vai desvendar a minha dica mais importante sobre como adquirir conhecimento diferenciado e ampliar o seu alcance profissional. Então, vamos lá? Agora, antes que eu fale sobre isso mais em detalhes, precisamos já deixar claro qual é o segundo grande erro cometido por professores de educação física nesse contexto, e que eu acredito de verdade que você não quer cair nele. Na real, talvez até pareça mais fácil não dar tanta importância para isso. E provavelmente por isso que muitos caem no erro. Só que a verdade é que esse deslize é perigoso. E se não evitar isso, você pode ter bastante dor de cabeça tentando reconquistar a confiança do seu aluno e salvar sua credibilidade. Aqui o erro: menosprezar a busca de conhecimentos específicos, principalmente de outras áreas correlatas. E pior, quando se deparar com a necessidade desses conhecimentos, utilizar-se então do senso comum e acabar usando expressões e conceitos erroneamente. Perigo! Isso pode colocar em dúvida a credibilidade sobre o que você realmente sabe, entende e, consequentemente, sobre o que você faz, o serviço que você oferece. Lembre-se, as pessoas estão cada vez mais curiosas e cultas também. E no mundo em que o acesso às informações aumenta a cada dia, os clientes se tornam também cada vez mais exigentes em relação às informações e orientações que você tem a dividir com ele. Por isso, o cuidado em evitar o uso de termos, conceitos e informações incorretas ou até popularizadas pelo senso comum. A verdade é que os seus clientes te observam em tudo, certo? Então, eu vou mostrar 2 exemplos bem interessantes e úteis para você. Imagina comigo, primeiramente, aí uma situação bastante comum no seu dia a dia. O aluno iniciante começa a treinar, ou mesmo após uma mudança aí de treino. Ele chega para você então reclamando de dores musculares fortíssimas após 2 ou até 3 dias já que se passaram da aula. Ele diz que mal está conseguindo levantar os braços, ou que dói até para sentar, por exemplo. E adivinha o que ele acha? Ele provavelmente pensa que se lesionou. E o que ele espera de você? Uma explicação coerente que o tranquilize de que está tudo bem e que o deixe seguro para continuar treinando. Aí, o que você explica para ele, hein? Bom, esse é um assunto que já está esclarecido e bem determinado na literatura e que, apesar disso, alguns profissionais ainda têm dúvidas. E então a gente escolheu justamente esse assunto para trazer como exemplo da importância de se usar termos e explicações corretas, justamente porque esta é uma situação muito frequente, né, dos alunos trazerem para você, certo? Aqui, o entendimento e a explicação exata dessa situação. Seu aluno está sofrendo da chamada dor muscular de origem tardia, caracterizada por sensação de desconforto e dor na musculatura esquelética, que aparece horas após a atividade física, alcançando a máxima intensidade da dor entre 24 e 72 horas. E após esse período, há um declínio progressivo da dor, desaparecendo completamente entre 5 a 7 dias. Apesar de muitas pesquisas científicas sobre esse episódio, os mecanismos envolvidos não estão totalmente definidos, porém, as maiores evidências são de que aconteçam microlesões musculares, microscópicas mesmo, causadas aí por pequenas rupturas nas miofibrilas, levando então a uma resposta inflamatória com a produção de substâncias sinalizadoras de dor, e é aceito que esse fenômeno possa fazer parte de um processo fisiológico importante para a proteção do tecido muscular, e estarem relacionados com os mecanismos responsáveis pelos ajustes que o treinamento físico proporciona ao organismo. E cuidado, ainda tem muita gente que, ou por falta de conhecimento, ou pior, por desatenção à qualidade da informação, ainda está culpando o ácido lático pela dor muscular tardia. Esclarecendo, já está também bem determinado pela ciência que os resíduos metabólicos produzidos durante o exercício, eles são removidos quase totalmente em menos de 1 hora após a interrupção da atividade. Logo, essa dor muscular de origem tardia não é culpa e não é causada pelo ácido lático, tá legal? Informações básicas, porém essenciais e efetivas, que devem estar na ponta da língua do professor de educação física que se preocupa em ser um profissional diferenciado e conquistar alunos com qualidade. Muito bem, vamos em frente para mais um exemplo. Imagina agora, né, que um aluno teu leva uma pancada aí num treino, no esporte ou no futebolzinho de fim de semana. Não foi nada grave, a região fica dolorida, talvez meio inchada e até roxa por alguns dias, mas não chega a limitar. Aí,
O professor desatento com a qualidade da informação simplesmente copia a pérola, que volta e meia a gente escuta aí de um famoso comentarista de futebol. Tudo bem, foi só uma luxação. Ui, isso dói nos ouvidos, viu? Simplesmente porque, se você tem conhecimento dos conceitos essenciais sobre as lesões musculoesqueléticas, deve saber que a luxação é uma lesão articular gravíssima, causada aí por uma pressão que leva a articulação além dos seus limites anatômicos normais, onde as forças causadoras da lesão são habitualmente suficientes para romper muitas estruturas de tecido mole com função de contenção da articulação, levando então a um deslocamento completo das superfícies articulares. Bem, amigos, isso é uma luxação. Ai, terrível, né? Muito bem, então, no caso, como esse caso aí que a gente deu de exemplo, de uma lesão mais simples, como aí um trauma direto, a famosa pancada, que pode sim causar dor e outros sintomas limitantes, porém geralmente não lesiona estruturas musculoesqueléticas específicas. Essa lesão é então denominada contusão, isso mesmo. Então a expressão adequada nesses casos seria: tudo bem, foi só uma contusão. Entendido? Legal? Então a gente deu aí esses exemplos para que você fuja do erro de utilizar conceitos e informações errôneas e de menosprezar conhecimentos de outras áreas que são tão correlatas às suas vivências profissionais. Ao contrário disso, invista real interesse em buscar esses conhecimentos. Afinal, isso faz parte das atitudes simples e poderosas para alavancar o sucesso na sua carreira. E agora, com tudo isso claro, você está preparado para conhecer a minha melhor dica sobre como alcançar conhecimento diferenciado e ampliar o seu alcance profissional. A crucial verdade é que existe o que eu chamo de uma enorme e importante fatia do nosso mercado, que sim, é comum a possível intervenção dos dois profissionais, tanto dos fisioterapeutas como dos educadores físicos. Fatia essa que, se você explorar corretamente, com inteligência e ética, se torna aí um grande diferencial para sua carreira e uma maneira genial para você atrair e fidelizar alunos. Imagina algo assim. Se a gente representar a atuação profissional do educador físico e do fisioterapeuta com uma barra que vai aí das cores amarelo ao vermelho, e o que divide essas duas cores não é uma linha rígida e bem marcada, e sim uma linha tênue de nuances alaranjadas, mostrando que o espaço que divide ao mesmo tempo une as nossas funções dentro do grande mercado da saúde. E quanto mais espaço você ganha dentro dessa fatia especial, tanto por promover a integração multiprofissional no atendimento aos seus alunos, quanto por capacitar-se com conhecimentos específicos, teóricos e práticos, das áreas correlatas, mais você se destaca, se diferencia da concorrência e abre novas possibilidades de atuação profissional. E mais, hoje não vamos entrar nesse detalhe, porém podemos considerar que existe uma verdade nesse mesmo raciocínio também para outras áreas de integração, como a gente representou aí nessa barra, indo do amarelo ao azul, e as nuances verdes, seriam aí essa região de conceitos e até algumas atuações que são comuns aos profissionais de educação física e outras áreas, até médicas, como por exemplo o médico do esporte, fisiologista, nutrólogos e até nutricionistas. A gente sabe que existe aí uma série de conhecimentos que são comuns e necessários às duas áreas, e então entre o educador físico e outros profissionais, e até de atuação caso o profissional de educação física seja especializado em uma dessas áreas. Pois bem, sabendo disso, aqui a minha grande e especial dica dentro desse contexto. Seja o profissional que explora com inteligência e ética essa promissora fatia do mercado. Seja o cara que leva a máxima vantagem disso para garantir o seu sucesso e os resultados dos seus alunos. E olha só, esse espaço de integração, agora falando especificamente entre a educação física e a fisioterapia, esse espaço é enorme, citando apenas algumas áreas de atuação comuns aos dois profissionais, desde que, claro, qualquer um deles se capacite para isso. Então a gente pode citar aí a área de prevenção de lesões no esporte, musculação terapêutica, core training, treinamento funcional, pilates, reeducação postural, ginástica laboral, massoterapia e por aí vai.
Agora, raciocina comigo alguns exemplos práticos, tá? Vamos fazer aí uma análise crítica. Imagina um atleta que fez uma cirurgia ortopédica e está aí em fase final de reabilitação, precisando agora de ganho de hipertrofia e potência. E aí, quem assume essa fase? O fisioterapeuta, que domina as bases do treinamento de força, né? Então ele pode continuar com esse atleta até a fase final da reabilitação? Ou assume o professor de educação física que compreende profundamente a lesão que foi reparada e bem como as especificidades desse pós-operatório? Ou os dois profissionais devem trabalhar em conjunto? O que você acha? Um outro exemplo. Um indivíduo com dor ou lesão, uma lesão aí inicial, ou na lombar, joelho, ombro, tanto faz. Imagina então um indivíduo com uma dor ou lesão inicial e o ortopedista receita que o remédio para ele é o reequilíbrio muscular. E aí, quem ganha esse cliente? O fisioterapeuta, que sabe trabalhar bem com diferentes técnicas de fortalecimento e flexibilidade? Ou o professor de educação física, que conhece o diagnóstico e causa da dor e sabe como direcionar o treino para esse aluno? Ou os dois devem trabalhar em conjunto? E no mesmo caminho seguem tantos outros exemplos. Por exemplo, a senhora com osteoporose que precisa de treinamento resistido e trabalho de equilíbrio, o adolescente que precisa de reeducação postural e está sentindo dor nas costas e nos joelhos durante o esporte, ou até o período que ele fica sentado na escola, enfim. São diversas as situações em que a resposta correta é: as 3 possibilidades de atuação profissional são permitidas. E aí o grande divisor de águas nessa questão é justamente o nível de conhecimento e capacitação dos profissionais para assumir o caso. Tipo, leva ao cliente quem sabe mais. Simples assim. E se os dois, o educador físico e o fisioterapeuta nesse caso, manjam muito? Então promova um trabalho em conjunto, sem receio. É uma possibilidade fantástica, tanto para os profissionais como para o aluno. E acredite, o cliente geralmente está muito disposto a pagar pelos 2 serviços, pois ele compreende que o benefício dele ser cuidado globalmente. E a atitude de você promover isso para ele gera um imenso impacto positivo na maneira que esse aluno passa a te enxergar. Interessante? Então, para você, professor de educação física, a minha melhor e mais efetiva sugestão é a busca por conhecimentos especializados e diferenciados no segmento de lesão e reabilitação, começando pela base, tá? Como por exemplo, então, primeiramente, os conceitos gerais e essenciais sobre as lesões musculoesqueléticas. É muito importante que você conheça os conceitos, sinais e sintomas de cada uma das principais lesões musculoesqueléticas. E lesões esportivas, bacana também que você tenha um entendimento das principais lesões comuns a cada esporte. E a atuação também no segmento de prevenção de lesões musculoesqueléticas esportivas e ainda a atuação na musculação terapêutica. Tá? Então você saber trabalhar com o treino de força, com a musculação, mesmo em situações de dor e lesão. E logo a gente vai anunciar para você uma ferramenta inédita que irá te colocar efetivamente em contato com esses conhecimentos diferenciados e vai te guiar no exato caminho da interação multiprofissional. Tudo isso para que você amplie seu alcance profissional e turbine a sua carteira de clientes, experimentando cada dia mais segurança para desempenhar um trabalho diferenciado, alcançando reconhecimento e confiança, tanto dos seus alunos ultra satisfeitos, como também de outros profissionais, né, e os novos parceiros de integração, e conquistando resultados extraordinários para os seus alunos, como também resultados financeiros e de realização profissional para você. Então, continue acompanhando, porque logo logo você saberá como ter acesso a tudo isso. E ainda, como eu quero te ajudar desde já com ferramentas simples e práticas para você realmente aplicar toda essa fórmula de atitudes poderosas que a gente vem revelando para você, então a gente preparou um fluxograma. O fluxograma é uma espécie de esquema simplificado, como isso aqui, onde o objetivo é representar os possíveis caminhos que você pode percorrer quando se deparar com uma determinada situação. No nosso caso, o aluno com dor ou lesão. E olha só, em nosso esquema, todos os percursos levam ao seu grande objetivo. É um trabalho seguro e eficiente, resultados positivos, um aluno satisfeito e você realizado. Vamos ver então como é que funciona? Então, olha lá que bacana, esse é nosso fluxograma e o início dele começa quando você se depara com um aluno com queixa de dor ou lesão.
tá? Que tem aí já uma lesão. E aí você vai ter 2 perguntas para você fazer, né, para si mesmo e seguir, então, aí nos caminhos que vão te levar todos aí para o objetivo final de sucesso no seu trabalho. Tá? Então, vamos começar lá olhando da primeira pergunta, ao lado esquerdo do esquema. Então, aluno com dor ou lesão, você sabe direcionar o treino com as adaptações adequadas para esse caso, para esse aluno, para essa dor? Então, se a resposta for sim, parabéns, né? Siga em frente, aplique as condutas adequadas, continue buscando conhecimento sobre a dor ou lesão que o teu aluno está apresentando e parta então aí pro objetivo, né, de sucesso, que é o trabalho seguro e eficiente, os resultados positivos, um aluno satisfeito e você realizado. Muito bem, agora vamos voltar lá para a pergunta e caso a resposta seja não, você ainda não sabe como, né, direcionar o treino com adaptações adequadas para esse caso. Então, você vai cair na atitude de procurar, tá, um fisioterapeuta, então uma pessoa aí da tua confiança, alguém especializado, e aí você vai aplicar imediatamente a atitude 2, né, a dica número 2 que a gente deu para você, tá lá no e-book, volta lá no seu e-book ou no vídeo 1, e a gente ensinou ali a dica número 2 do que fazer quando você entrar em contato com um profissional aí para trabalhar de maneira conjunta, tá? E aí você pode propor para esse fisioterapeuta um trabalho de consultoria, onde ele te auxilie na adequação do treino para esse aluno nesse caso específico. Tá legal? E aí, siga em frente. Aplique as condutas adequadas, continue buscando conhecimento e parta então para o teu, né, resultado de sucesso. Legal! Agora, a segunda situação, né, ainda com o aluno com dor ou lesão, você precisa se perguntar se esse aluno ele já tem um acompanhamento médico ou um diagnóstico exato, né, um diagnóstico específico, exames de imagem sobre essa lesão, né, o que é que está causando a dor dele. Então, se o aluno já tem esse acompanhamento médico, se a resposta for sim, você segue aí no seu esquema e você vai cair direto na dica número 2. Então, volta lá e relembra o que fazer, né, com essa dica número 2, das 3 atitudes simples e poderosas, e aí você vai saber como entrar em contato com esse profissional, né, médico que o teu aluno já tenha um acompanhamento. E aí, vamos seguir? O médico correspondeu com orientações? Porque, né, através da sua atitude, né, da dica número 2, a tendência é que o médico responda, né, ele devolva ali o seu aluno após a consulta com uma série de orientações para você seguir com aquele aluno. Agora, se ele não correspondeu com orientações, você vai ser encaminhado, então, para a mesma atitude de procurar um colega físio, né, aplicar a dica 2 com ele também e propor esse trabalho de consultoria, que vai te levar, então, para você seguir em frente com condutas adequadas e o seu objetivo de sucesso no trabalho com o teu aluno. Muito bem, voltando lá para o esquema do fluxograma, na outra alternativa, se esse aluno ainda não tem um acompanhamento exato com o médico, com o diagnóstico, então, se a resposta for não, aí é teu papel também encaminhar para um colega de confiança, tá? Então, se você seguiu aí as pequenas atividades que a gente sugeriu que você fizesse lá no e-book 1, tá? Você listou aí alguns colegas que você conhece, médicos, né? Que você tenha confiança ou que você conheça o trabalho. Então, você pode encaminhar o teu aluno para um desses colegas. Ou se você não tem ninguém assim de cara para indicar, você orienta então o teu aluno a buscar uma consulta médica especializada. O que você não pode é seguir com o treino desse aluno que está com dor ou lesão sem essa atitude, tá? De resolver aí essa consulta, esse encaminhamento do teu aluno para uma consulta especializada. Aí, encaminhou para um colega, ou o aluno mesmo buscou um profissional, tá, do convênio ou da confiança dele, você aplica a dica 2 também com esse profissional que o teu aluno buscou. Tá? Manda lá uma carta, faz um telefonema, aplica aí as atitudes que a gente te ensinou na dica número 2. Aí vai cair então naquela pergunta, o médico te correspondeu com orientações? Ah, se sim, maravilha, já segue em frente, aplica as condutas adequadas, se não, volta para a atitude de procurar o colega físio, tá? Que aí o seu aluno ele já tem um diagnóstico, pelo menos ele tem aí um direcionamento, exames de imagem, e o fisioterapeuta, ele é totalmente capacitado, tá? Para avaliar a dor e a lesão e traçar condutas adequadas.
E aí você segue em frente, aplique as condutas adequadas, continua buscando conhecimento sobre esse caso e segue para o teu grande objetivo de um trabalho seguro e eficiente, com resultados positivos, com teu aluno satisfeito e você realizado. Uau! Surpreso com tanta informação bacana? Eu também. E mais uma vez, como prometido, um presente para você. Terminando essa apresentação, você já pode baixar mais um e-book show de bola que foi preparado cobrindo todas as informações valiosas que você aprendeu hoje, inclusive o super fluxograma que ficou simplesmente sensacional. Tudo para ajudar você a alavancar sua carreira e sua carteira de clientes. Exatamente. Essa é a grande missão do projeto EducaFísio. E mais, fica de olho no seu e-mail ou cadastre ele agora mesmo nessa página caso você ainda não esteja na lista, porque logo logo a gente vai mandar para você o link de acesso para o terceiro vídeo. E você vai poder continuar recebendo os conteúdos matadores e os presentes que a gente está preparando para você, como esses e-books gratuitos, por exemplo. Então, é isso. Deixa aqui seu comentário e conta pra gente o que você está achando das informações e como a gente pode ajudar você com o projeto EducaFísio. Nós estamos nos empenhando para responder a todos e para trazer conteúdo realmente diferenciado para você. Então, é isso, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Até logo!